Bahar solta e sai da sala. Ela entra na cozinha e se senta à mesa com todos. Atice pede que Sirin tome café da manhã com eles, mas a maluca ondulada responde que vai dormir mais um pouco e volta para seu quarto. Ivil também se senta e o cumprimenta. Enver pergunta a Bahar o que ela fará hoje e ela responde que vai ao refeitório porque quer falar com Henry. Ele aproveitará para visitar Seida e depois irá até a casa dela. Enver diz a ele que eles não podem voltar para casa tão rápido, sentem muita falta deles e seria melhor ficarem com eles mais alguns dias. Bahar diz que tudo bem. Nizam pergunta se seu pai também vai ficar com eles. Sarp diz que ele precisa cuidar de alguns assuntos e ir embora. Nizam lhe pergunta com tristeza se ele voltará para sua outra família, caso contrário irá com ele. Bahar ordena que ela não diga essas coisas e continue comendo, mas Nizam com raiva diz à mãe que por causa dela seu pai irá embora, porque ela não o ama mais. A menina vai para o quintal e Bahar a segue. Sarp agradece pela comida e volta para o quarto. Doruk pergunta aos avós por que seu pai não pode ficar se todos os pais trabalham, mas eles sempre voltam para casa. Nenhum deles consegue responder. Kisme sai do carro e vai até o escritório, mas sente que um homem a está perseguindo. Ao abrir a porta do prédio vemos que Azin abre a porta para ele e pede que continue. Ela diz a ele que sabe que ele é Azin, o braço direito de Nezir. Ele diz que fez um bom trabalho de investigação e que eles sempre gostam de apoiar pessoas que trabalham duro. Ele entrega a ela um USB e sai. Bahar entra na sala onde Sarp está sentado. Bahar diz a ele que ele realmente não sabe o que fazer para resolver o problema que eles têm. As crianças estão arrasadas e até mesmo Nizam se tornou uma pessoa diferente. Sarp pede que ele dê um tempo para as crianças se acalmarem, pois elas têm passado por muita coisa ultimamente e talvez queiram ver os pais juntos para se sentirem seguros. Sarp diz a ele que eles devem reconquistar a confiança de seus filhos e pede que ele o deixe ficar lá com eles, para que ele seja seu pai novamente. Bahar responde que isso não vai acontecer, sempre fui contra os pais que ficam juntos só para ver os filhos felizes e essa não é a solução. Sarp deixa claro que seus filhos não viveram uma vida normal, passaram por coisas terríveis e por isso precisam saber que o pai está ali para protegê-los. Ele implora novamente que ela o deixe ficar sozinho por um tempo, mas Bahar diz que não. Sarp pergunta se ele está fazendo isso por aquele homem, Arif, que não permite que eles fiquem juntos. Talvez o amor o tenha cegado tanto que ele não pensa no bem de seus filhos. Bahar diz a ele com raiva que seus dois filhos são as pessoas mais importantes do mundo. Sarp diz a ela que se assim for, eles deveriam ficar juntos como uma família, porém, não poderiam voltar para a vizinhança porque o namorado dela ficaria ofendido. Bahar diz que eles não vão sair da casa da mãe, vão ficar lá juntos, mas ele só faz isso pelos filhos. Por outro lado, vemos Peril tomando café da manhã. Peril pergunta ao pai se ele acha que eles ficarão calmos e Nezir não irá mais persegui-los. O velho careca responde que Azin se encontrará com Munir amanhã e só até então poderão saber quais são suas intenções. Um dos funcionários entrega o telefone para Su e avisa que Sirin precisa dele. Ele atende, e a primeira coisa que Sirin lhe pede é que explique por que Sarp está hospedado em sua casa. Sua, surpreso, olha para sua filha Peril que o encara. Poucos minutos depois, Sarp termina de se arrumar e sai da sala. Sirin também sai e pergunta se ele precisa sair. Ela olha como Sarp está vestido e zomba dele dizendo que ele está usando roupas que não cabem no pai. Em seguida, ele pergunta a Sarp se ele vai visitar Peril e, em caso afirmativo, manda cumprimentos. Sarp olha para ela com muita raiva, mas decide não falar nada, pega o casaco e sai de casa. Seida está no refeitório e a vemos conversando ao telefone com a irmã, que lhe pede dinheiro. Seida pergunta por que ela precisa disso e sua irmã diz que é para Arda. Seida com raiva diz a ela que não é verdade, certamente seu marido está endividado e quer o dinheiro para si. Ela rapidamente desliga a ligação. Atice entra na cozinha e a cumprimenta. Seida pergunta onde está Bahar e Atice diz que irá mais tarde porque foi comprar roupas para as crianças. Ela pergunta a Seida por que ela estava gritando quando chegou. A loira responde que sua irmã estava tentando lhe pedir dinheiro usando Arda, mas não consegue enganá-la. Atice olha para ela e diz que ela deveria procurar o pai da criança, talvez ele pudesse ajudá-la. Seida apenas diz que o filho não tem pai e eles também não precisam dele. Enquanto isso,
Vemos Bahar e as crianças caminhando felizes pela rua, chegam ao refeitório e os pequenos entram correndo para abraçar e cumprimentar Seida. Então ela olha para Bahar e os dois se dão um grande abraço. Então Henry também entra na cozinha e dá as boas-vindas a Bahar. Ele cumprimenta as crianças e pede a Bahar que volte ao trabalho amanhã. Ela aceita de bom grado. Atice pergunta a Henry quando ele voltará para sua cidade natal. Ele avisa que eles irão amanhã e avisa a Seida que também quer visitar sua mãe. Se você quiser enviar algo para ele, ele pode aceitar. Seida com raiva diz a ele que não fala com a mãe há muito tempo e também não pretende mandar nada para ela. Henry diz a ela que se for assim é melhor não visitá-la e sai da cozinha. Bahar pede a Seida as chaves de sua casa para tirar algumas coisas e Atice avisa que sua filha e seus netos ficarão um tempo na casa dela. Seida diz que as chaves estão em seu apartamento, então ela irá até elas e as entregará. Um momento depois, Seida chega ao prédio com Bahar e os filhos. Eles cumprimentam Enver com muita alegria e entram no prédio. Doruk pergunta sobre tia Yelis e sobe as escadas correndo para procurá-la. Nizam e Seida correm atrás dele tentando explicar que Bahar não aguenta e deve sair para tomar ar. Ela senta do lado de fora do prédio e começa a chorar. Enver percebe isso e se sente muito mal por ela, mas Bahar respira fundo e se levanta. No apartamento de Seida ela diz a Doruk que talvez quando sonhar com Yelis possa vê-la. Ela vai até a cozinha e procura um doce para dar às crianças, mas ela só tem cubos de açúcar. Ela encontra alguns doces em uma sacola e dá a ele. Bahar sobe as escadas e relembra vários momentos felizes que passou com Yelis, também a última vez que a viu, a noite em que fugiram e Yelis perdeu a vida. Seida a encontra fora do apartamento e pede que ela se acalme já que as crianças não podem vê-la assim, é melhor que ela não entre no apartamento. Ela vai guardar as roupas e entregá-las a Atice à noite. Bahar enxuga as lágrimas, abraça Seida e eles entram no apartamento. À noite, Ivil está na cozinha com Atice e Enver e eles conversam sobre a viagem para sua cidade natal. Ivil diz que eles deveriam visitar a mãe de Seida, mas Atice diz a ele que não seria uma boa ideia se Seida pedisse que não o fizessem. Ivil diz que eles não vão lá há 7 anos e não podem perder a oportunidade de ver as novidades. Ivil volta para seu quarto. Atice pergunta a Enver o que eles farão se visitarem a mãe de Seida. Enver apenas diz que está ficando cansada da atitude de Ivil e planeja expulsá-la de casa se ela continuar assim. No dia seguinte vemos que Sarp leva as crianças para a escola, deixa-as nas salas de aula e abraça com muita força Nizam, que é acolhida pelos colegas e fica muito feliz em voltar. Sarp então vai para a casa de Swap, onde conhece Peril. Munir chega e rapidamente avisa a todos que Azim lhe garantiu que a rivalidade com Nezir havia acabado. Sua pergunta se eles podem confiar em sua palavra e Munir responde que eles não têm escolha, eles estão livres, sãos e salvos de qualquer maneira. Ele poderia tê-los matado, mas não o fez. Munir conta que também lhe disseram que Sarp Sesmeli tinha o direito de voltar com sua identidade e viver a vida que desejasse. Não haveria mais culpa ou ressentimento. Porém, há apenas uma condição: Sarp deve abandonar tudo o que possuía como Alp, ou seja, ele deve deixar a casa de sua Opiril sem um tostão e recomeçar sua vida do zero. Sarp fica surpreso. As horas passam e vemos Kisme esperando em seu carro do lado de fora da prisão. Arif e Yusuf são libertados e ela os recebe. Kisme apenas olha para Yusuf e não diz nada. Em vez disso, ele pergunta a Arif onde ele gostaria de ir, ele só responde com Bahar. Yusuf diz ao filho que ele não pode estar falando sério, eles deveriam ir para casa em vez de ir até aquela mulher. Kisme diz a ele que não perguntou para onde ele quer ir, mas sim Arif se ele quiser ir com Bahar o levará lá. Kisme e Arif entram no carro e vão embora sem Yusuf. O velho Cocolizo fica sozinho em frente ao presídio. Arif pergunta se Bahar está na casa da mãe e Kisme diz que não, ele voltou a trabalhar no refeitório. Arif pergunta se Sarp ainda está com eles. Kisme não responde, sabendo que a resposta é sim. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!